Atos 5, versículos de número 3 e 4. Diz assim: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentissem ao Espírito Santo e que retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Até aqui só versículo 3 e 4. Irmãos, eu estou falando com os irmãos sobre o credo da nossa igreja, estou reafirmando alguns pontos importantíssimos da nossa fé, que nós não podemos perder de vista, nós temos sempre que ter guardado em nosso coração. Primeiro eu falei sobre a Bíblia Sagrada, depois eu falei sobre Deus, e agora, hoje, eu vou encerrar a minha fala sobre a Trindade. Já há algumas terças-feiras que eu venho mostrando aos irmãos na Bíblia o que nós cremos e como nós cremos acerca da Trindade. Semana passada eu falei para os irmãos que algumas teorias, algumas falsas teorias acerca da Trindade. Por exemplo, pessoas que dizem que nós cremos em 3 deuses diferentes, pessoas que só acreditam em Deus e desprezam a divindade de Jesus e do Espírito Santo. E eu estou sempre alertando aos irmãos a maneira correta como nós cremos. Também eu falei mais algumas características acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, como nós cremos em Jesus Cristo, a concepção virginal de Jesus Cristo. Em Jesus não houve pecado, não houve mácula. Mais à frente eu vou falar da segunda vinda de Cristo, as fases da segunda vinda. E hoje, e ficou faltando para eu encerrar, o que é o que eu vou falar hoje, falar acerca da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. É importante, irmãos, muito importante, principalmente para nós que somos pentecostais, ter sempre em mente quem é a terceira pessoa da Trindade. Já falei para os irmãos a relação entre as 3 pessoas, e eu quero reforçar aos irmãos hoje, para começar, que o Deus Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho, tá certo? Que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e que ele foi enviado ao mundo, irmãos, pelo Pai e pelo Filho. Lembre-se de alguns detalhes. Nós chamamos o Espírito de Deus de santo. Por quê, irmãos? Santidade é um atributo que é exclusivo de Deus, e é algo que é indispensável para aqueles que querem se aproximar de Deus. Não é qualquer pessoa que tem o Espírito de Deus, não é qualquer pessoa. Irmãos, o Espírito Santo é algo muito sério, tá certo? Muito sério. O nosso Deus é sério. Agora, falando sobre o Espírito Santo, Deus é Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é algo muito sério. Nós não podemos brincar de Espírito Santo. Mário Nilton todo dia vem escandalizado. Já hoje ele disse: pai, como é que pode? Eu descobri que na minha sala tem 3 judeus, que ele hoje me pediu para levar a Torá. Ele ontem passou o dia, Jolei, aprendendo o versículo Gênesis 1 em 1 em hebraico, para falar hoje na aula de religião. Aí aprendeu e pediu para levar a Torá para a escola. Aí ele disse: pai, descobri 3 judeus lá na minha classe. Agora, interessante que os 3 judeus, nenhum conhece nem o livro do Gênesis. Ele disse: conheci algumas pessoas de outras igrejas que nem sabem os livros da Bíblia. Ele disse: eu descobri que na minha sala tem 4 crentes pentecostais. Agora, uma coisa interessante é que eu coloquei eles contra a parede, ele me contando, na aula de religião, e disse: se vocês são pentecostais, por que vocês riem das coisas do Espírito Santo? Porque ele disse que os 4 que se diziam pentecostais, além dele, levantaram na sala de aula a famosa polêmica das manifestações espirituais. Será que aquelas línguas estranhas que se falam realmente são da parte de Deus? E diz que teve um que começou a imitar as línguas estranhas. Isso é uma coisa muito terrível, irmãos, terrível. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa, vinha chegando, meu pai ainda não tinha voltado ao caminho do Senhor,
e ele disse assim: Mário, corre aí, corre, está passando um negócio da tua igreja aqui na televisão. Era um desses shows de calouro que passa no sábado à tarde, e tinha lá uma artista gospel, que os hinos dela eram cantados na igreja, né? Ou tinha um hino que ela cantava, que era o Deus de Maravilha, que muita gente cantou nos cultos, né? Deus de Maravilha, cantava aquilo ali, e ela estava no programa ensinando as pessoas, inclusive o apresentador do programa, a falar língua estranha. Já pensou um negócio desse? Está desviada. Ensinando o povo a falar língua estranha. Thaís acrescentou aqui, eu não ia dizer, mas a mulher sempre mais na lata, né? Thaís lembrou ali, hoje ela está desviada. O injusto não permanece. Não é? É verdade. Não permanece, mas nós temos que ter cuidado e termos isso aqui guardado no nosso coração, para não cairmos no mesmo erro, irmãos. O Espírito Santo não é brincadeira, ele é Deus. Eu lembro que eu vou falar uma coisa aqui, eu vou descer daqui para dizer, pronto, eu não me sinto bem de falar, mas eu tenho que falar, porque eu tenho que ensinar a vocês. Eu conheci uma pessoa, duas esposas de obreiros, que eu cheguei numa igreja para pregar outro dia, e elas estavam na recepção, recebendo as pessoas para acomodar as pessoas. E sabe o que é que elas estavam lá dizendo, irmã Tereza? Elas estavam zombando das línguas estranhas. Elas estavam lá, e quando eu passei, eu lembro que eu cheguei, e uma delas disse assim: Mário Sérgio, eu vou dizer, mas está repreendido desde já em nome de Jesus. Porque ela dizia assim: Mário Sérgio, a bala baixou. A bala baixou, e repetiam isso várias vezes. Eu dizia: o que é isso? Essa história de bala que vocês estão vendendo aí? Eu não entendi. Aí a outra riu e disse assim: é os irmãos falando língua estranha. Vocês acreditam, irmão? Na porta da igreja, na porta de uma Assembleia de Deus, pessoas se dizendo pentecostais, exaltando o Espírito Santo e ao mesmo tempo blasfemando contra ele, zombando das manifestações espirituais. Nós, no entanto, temos que saber, irmãos, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E ele foi enviado por Deus Pai e por Deus Filho. Jesus disse, você imagina que quando Jesus foi crucificado, que ele voltou, se você pegar o contexto de Marcos 16, você vai ver que Jesus, quando voltou, ele encontrou os discípulos entristecidos. Aí a Bíblia diz que ele lança-lhes a incredulidade em rosto. Se você prestar atenção ao contexto, diz Jesus lançando-lhes a incredulidade em rosto, porque eles estavam tristes, que Jesus tinha morrido, mesmo tendo ouvido do próprio Jesus a promessa que ele ia ressuscitar. Jesus, sabendo que a igreja não ia continuar sem ele, foi que ele disse: tenham calma, eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Ele enviou o Espírito Santo. E nós, irmãos, temos obrigação de respeitar e reverenciar o Espírito Santo, porque ele é uma das pessoas da Trindade. Assim nós cremos. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12. Olha o que está escrito aí. 1 Coríntios 2 e 12 diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quem nos deu o Espírito Santo, irmãos? O próprio Deus, de maneira gratuita. Você observa que o versículo, quando ele diz, nós não recebemos o Espírito do mundo, o Espírito do mundo está com letra minúscula. Mas diz assim, mas recebemos o Espírito que provém de Deus. Esse Espírito que provém de Deus está com letra maiúscula. Por quê? Porque esse Espírito diz respeito a uma das pessoas da Trindade. E a Bíblia Sagrada é quem diz, irmãos, não sou eu, não é? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Foi Deus quem nos deu o Espírito Santo. E tem mais, irmãos. O Espírito Santo, ele penetra até as profundezas de Deus. Ainda no capítulo 2, olha aí o versículo 10, o que é que diz? Diz assim, aí mesmo onde você está, no capítulo 2, 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Diz assim, mas Deus nulas revelou
pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha que coisa séria. Aí diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Não é? Olha que coisa séria. Olha quem é o Espírito Santo que nós servimos. Ele foi enviado por Deus, e somente através dele nós podemos experimentar as coisas que provêm de Deus. É por isso que agora, nesse trimestre, por exemplo, da escola dominical, que estamos falando sobre os dons do Espírito Santo, eu ando corrigindo o povo aí fora, não é? Eu ouvi já alguém dizer que o Espírito Santo pode ser dado a qualquer pessoa, inclusive não crente, é só pedir. E que espírito barato é esse? Não é o santo, não. Tá certo, irmão? Pode dar a qualquer pessoa o espírito de Beelzebul. O santo é somente para aquele que é santo, para aquele que persevera, que respeita o Espírito Santo como Deus. É assim que nós cremos. Agora, olha só, nós negamos, irmãos, que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade. O Espírito Santo é Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Eu já estou falando isso aqui há algumas semanas. Não aceite ensinamento qualquer que rebaixe o Espírito Santo à posição de Deus. Não aceite, repreenda. Não é para você, o Espírito pode não ter poder. Agora, para mim, ele ainda me convence do pecado, da justiça e do juízo. E ainda me enche de poder e de virtude. Sabe por que estamos de pé pregando a palavra de Deus ainda hoje? Não é, irmãos? Hoje, quando eu subi aqui, eu chorei. Senhor, não aguento mais ver esses bancos divididos e tal. Vocês pensam que eu não sinto isso? Eu sinto, meu irmão. Eu tenho saudade da minha igreja. Agora, o que é que me faz chegar aqui e olhar para os irmãos assim, face a face, e pregar a palavra de Deus a tempo a fora de tempo, 2, 3 cultos seguidos? É porque o Espírito Santo é quem nos dá força para estarmos de pé. E se não fosse por Ele e por causa dele, aqui nós não estaríamos. Irmãos, a obra do Espírito Santo, sabe o que é? É dar prosseguimento ao plano da salvação que foi idealizado por Deus e executado por Jesus Cristo. Tá certo? Então nunca esqueça isso. A obra do Espírito Santo, o Espírito Santo não vem sobre nós para nós ficarmos famosos. É por isso que eu falei no início do culto de hoje, eu falei sobre ganhar alma. Quem tem o Espírito Santo tem desejo de ganhar alma. Quem diz que tem o Espírito Santo? Eu não acredito em profeta que profetiza e despreza os irmãos. Eu não acredito em profeta que profetiza e tem inimizade com o irmão. Não acredito. Não provém da parte de Deus. Lembre-se que a evidência inicial do falar em outras línguas é a evidência inicial. Agora existem outras. Como, por exemplo, a sede por fazer a obra. Ô pastor, eu sou batizado no Espírito Santo, sou cheio do fogo. Me segura que eu sou como um dragão para cuspir fogo. Não é? Para sair e pisar pisada de fogo. Aí a gente diz, vamos comigo para uma visita. Eu não vou nada. Vou bem deixar a minha casa para fazer uma visita. E o fogo? Para ficar famoso, não é do Espírito Santo. A função do fogo do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano da salvação. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14. João 14, versículos 16 e 17. Olha o que é que diz a palavra de Deus. João 14, versículos 16 e 17. Diz assim, ó: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Olha, Consolador com C maiúsculo. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tá certo, irmãos? Agora, deixa eu adiantar aqui por causa do horário. Nós também ensinamos e cremos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, de purificar, de santificar o homem e a mulher. Quer ver uma coisa?
Olha aí de novo, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 11. Olha o que é que diz. Você pode ir marcando esses versículos, anotando na sua Bíblia. Olha só. O Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar e santificar o homem e a mulher. 1 Coríntios 6 e 11 diz: e é o que alguns têm sido, mais uma vez sido lavados, mais uma vez sido lavados, mais uma vez sido santificados, mais uma vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Tá certo, irmãos? Vocês, uma vez o que? Sido lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, ou seja, pelo Espírito do nosso Deus. Está na Bíblia Sagrada, tá certo? O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, justiça e juízo. Todos nós sabemos isso, mas olha aí a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Olha o que é que diz aí, ó. João 16, versículos 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo, olha aí, do pecado e da justiça e do juízo. Tá certo, irmãos? Está na Bíblia Sagrada. Vamos lá, para a gente terminar. Diz assim, ó. O Espírito Santo é quem concede a segurança da redenção. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Olha o que é que diz. O Espírito Santo, irmãos, é quem concede a segurança da redenção. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Como é bonito olhar a Bíblia, né, irmãos? Quer ver o que mais sobre o Espírito Santo? Ó, capacita o crente para o serviço. Olha que coisa bonita. Vamos lá, para que o Espírito Santo nos capacita? Eu vou responder para os irmãos: para o serviço. Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Lucas 24, 49. O Espírito Santo nos capacita para o serviço. Olha que coisa bonita, irmãos. Lucas 24, 49. Olha o que é que diz: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá certo? Porque quando vier o Espírito, vocês não vão mais ficar em Jerusalém. Lá em Atos dos Apóstolos diz assim: e ser-me-eis testemunha, Jerusalém, Samaria, lembra? Judeia, e até os confins da terra. Não é assim, irmãos? Então vamos lá, vamos terminar aqui. O Espírito Santo é quem dirige e conduz o povo de Deus. Olha aí o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo de número 13. João 16 e 13. Diz assim, ó. O Espírito Santo é quem dirige e conduz o povo de Deus. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a vossa verdade. Ele vos guiará, irmãos, em toda a vossa verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém, queridos? Tem mais uma coisa que eu quero dizer. O Espírito Santo de Deus, só para vocês terem ideia aí da seriedade do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus foi quem inspirou os profetas e apóstolos da Bíblia Sagrada.
Quer ver? Abra sua Bíblia em 2 Pedro agora. 2 Pedro, capítulo 1. O Espírito Santo foi quem inspirou ali, irmãos, os profetas e os apóstolos da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Olha que coisa bonita, 2 Pedro, perdoe, capítulo 1, versículo 20 e 21. Agora eu estou no 21. Porque a profecia nunca foi produzida por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Não é bonito isso, irmãos? E a gente aprende, não é? Não existe profecia de orelha. Até existe, mas não provém da parte de Deus. Tá certo? Aquela profecia que sabe que o irmão está necessitado e vai lá. Um dia eu baixei a vista na igreja e veio um profeta falar para mim: eu sei que tu não encara mais minha igreja de frente. Minha irmã estava orando. Posso mais nem orar. Não é? Profecia de orelha. Mas os homens santos de Deus, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tá certo, irmãos? Vamos lá, agora para eu terminar. O Espírito Santo produz nas pessoas, olha que coisa bonita, para a gente fechar com chave de ouro. Produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus. Essas virtudes nós conhecemos como o fruto do Espírito. Abra sua Bíblia ali em Gálatas, capítulo de número 5. Vamos lá, irmãos. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5, versículo de número 22 e 23. Não vou falar das obras da carne hoje. Só vou falar das virtudes do fruto. Não é? Aqui tem uma coisa interessante. Duas coisas. Primeiro, nós não cremos em qualquer outro Espírito, irmãos. Nós só cremos no Espírito Santo. Deixa eu ensinar vocês a falarem. Existe Espírito de oração? Existe, irmão, espírito de oração? Não. Existe orar em espírito. Não é? Como é orar em espírito? É você, em silêncio, falar com Deus. Tá certo? Deus é a única pessoa do universo que, para você falar com Ele, não precisa você pronunciar uma palavra. Você pode orar em espírito. Existe espírito de adoração? Não. Isso pode confundir a cabeça dos irmãos. Não existe. Nós só cremos no Espírito, que é o Espírito Santo. Agora, como deve ser a adoração, irmão? A adoração genuína deve ser em Espírito. Está na Bíblia. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Não é? Está na Bíblia? Então não é invenção minha. Não existe espírito de adoração, espírito de oração. Tá certo, irmão? Não existe. E se existir, não é da parte de Deus. Existe o Espírito Santo e nós só cremos no Espírito Santo. Agora, olha só, Gálatas 5 e 22. Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é... Eu vou parar aqui para explicar aos irmãos. Como é que a gente sabe que alguém tem o fruto do Espírito? Aliás, deixa eu mudar aqui a minha pergunta. O fruto do Espírito representa a presença do próprio Espírito na vida de alguém. Como é que a gente sabe que alguém tem o Espírito Santo? Porque naquela pessoa você vai perceber o que, irmãos? As virtudes do Espírito Santo a partir da vida daquela pessoa. Quer ver? Eu vou fazer uma comparação que é o seguinte, ó. Como é que você sabe que tem uma maçã podre no meio de maçãs boas? É porque você vai olhar para aqueles frutos, talvez você sinta um cheiro de podre, né? Tem alguma coisa podre aqui no meio. Aí você tem que tirar, vai ver, tem alguma coisa ali ou algumas que está podre. Como é que você conhece a podridão? Pelas características da podridão. Agora, como é que você conhece que alguém, irmãos, tem o Espírito Santo na vida? Quando ela começa a produzir o fruto do Espírito.
E como é que a gente sabe que o fruto é do Espírito? Quando ele possui características do Espírito. E quais são as características ou virtudes do Espírito? Está aí na Bíblia, ó, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é, aí começa, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versículo 23, contra essas coisas não há lei. Por que não há lei, irmãos? Porque elas provêm do Espírito, e do Espírito Santo. Tá certo, irmãos? Então essa é a terceira pessoa da Trindade, conforme nós cremos. Nós cremos no Espírito Santo dessa maneira. Leve o Espírito Santo de Deus a sério. Porque, irmãos, se você levar o Espírito Santo de Deus a sério, aleluia, eu vou dizer uma coisa para vocês: chuvas de bênção você vai contemplar na sua vida. Tá certo? Leve Deus a sério. Eu já vi muita coisa na minha vida de fé. Eu tenho que tomar cuidado para eu não murmurar, nem citar algum exemplo que pareça que eu estou querendo denegrir alguém. Mas eu conheço pessoas que vêm para a igreja. Pronto, eu vou contar uma experiência minha. Um rapaz que veio para a igreja e no outro culto não veio mais. Eu fui atrás dele. Por que você não foi mais para a igreja? Isso é porque eu fui para a igreja, fiquei de pé, cantei. Fiquei de pé, comprei uma harpa, aí cantei na hora do hino da harpa. Comprei uma Bíblia, li a Bíblia no culto que eu fui. Fechei os olhos na hora da oração. E minha vida continua desgraçada do mesmo jeito. Ele não disse, não foi? Não vou mais não. Deus não falou comigo, Deus não falou nem meu nome. Ele falou, mas você sabia que tem pessoas que acreditam em Jesus dessa maneira? Primeiro, irmãos, nós temos que levar Deus a sério. Primeiro, o Espírito Santo tem que ser levado a sério. Esses dias agora, tem muita gente dizendo aí que Deus colocou a igreja em quarentena para a igreja se fortificar. Será que é verdade isso? Será que é verdade, irmãos? Os crentes em casa estão mais fortes? Não. Os crentes que estão em casa nem querem vir mais para a igreja. Tá certo? Porque, irmãos, eles esqueceram da eficácia do Espírito Santo de Deus na vida deles. Irmãos, olhem, uma atitude de clamor. Eu vou terminar dizendo isso. Quando você for orar, você não perca o bom costume de erguer suas mãos ao céu. Irmãos, sabendo quem é o Espírito Santo de Deus, nós temos que clamar ao Espírito Santo de Deus para que Ele verdadeiramente esteja conosco, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? Deixa eu acrescentar só uma coisa no que eu falei. Eu disse aos irmãos que não existe espírito de adoração, não existe espírito de oração. Deixa eu só acrescentar um detalhe para não ficar dúvida. Se espírito de adoração for sinônimo do Espírito Santo de Deus, então espírito de adoração, nós estamos fazendo referência ao Espírito Santo. Nós não cremos no espírito de adoração como sendo outro espírito. Estão entendendo? É isso que eu quis dizer. Eu estava pensando, é bom eu explicar, não é? Para não ficar dúvida. Não existe espírito de oração se disser respeito a outro espírito. Se espírito de oração for sinônimo do Espírito Santo de Deus, for um dos nomes do Espírito Santo de Deus, então nós podemos acreditar. Tá certo? Agora feche seus olhos, curva a sua cabeça e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, que a comunhão e que as doces consolações do Espírito Santo esteja sempre com todos nós, e todos dizem amém.